Então vamos lá. Nós vamos falar sobre o que ocorreu a partir da explosão da pandemia, o que houve com a transformação digital e o que houve na saúde a partir aqui de 2019 para 2020. Então está aqui. Vamos conversar sobre a cronologia dessa transformação digital. Só um minutinho. Vou tirar o Leonardo aqui da minha frente. Muito bem. Dos anos 60 para os anos 80, não sei se vocês que são aqui da minha época, vocês vão lembrar dos mainframes da IBM e depois dos PCs que apareceram. Tá? Depois apareceram os computadores e depois apareceram os PCzinhos, especialmente da Apple, e depois os PCs mesmo. Depois, o que aconteceu? Dessa automação, nós passamos para a transformação digital mesmo, que apareceu o quê? Você pôde passar do computador de mesa, você pôde passar para a computação à distância, você pôde sair de ficar presa nos computadores de mesa e você pôde passar para o quê? Para a nuvem. E aí você começou a poder usar o que o computador manual pôde começar a dar para você. Você pôde começar a usar o quê? Os celulares, tá? E começou a poder ter o quê? Big Data, porque a nuvem te permitiu você sair e ter aquilo na tua mão, e quem fazia toda a transformação da informação estava na nuvem. E aí você começou a ter o quê? Redes sociais, e foi isso que começou a dar para você o quê? A transformação digital. Você não estava mais presa a um aparelhão e presa a uma mesa. Então, foi isso que fez a grande transformação. Você ter toda a computação feita numa nuvem, a grandes distâncias, e você poder fazer isso aonde? Na sua mão, no teu celular, que é o teu computador hoje. E então, agora, a partir dos anos 2010, os anos que nós estamos agora, nós temos, então, a evolução disso, que foram as tecnologias inteligentes, que é o quê? Machine Learning, especialmente inteligência artificial, e a internet das coisas. E nós, na nossa área, que é a área da saúde, a internet das coisas médicas. Especialmente agora nós estamos evoluindo mais ainda, que são os wearables, que vocês já começaram a ver, especialmente ontem, vocês que estão conosco, e vão ver um pouco disso hoje também. Essa é a grande transformação digital. Nós saímos das máquinas presas, as enormes, fomos para os computadores de mesa, fomos para os notebooks, passamos para os celulares, né, que a nuvem nos permitiu isso, e cada vez nós estamos sofisticando mais e estamos indo para computadores enormes, que na verdade estão mais e mais sofisticados, e estão ficando cada vez menores. Então, essa pandemia, ela expôs o quê? Grandes e grandes problemas, que foram o quê? As vulnerabilidades do serviço de saúde no tratamento de pacientes. E na manutenção ideal do quê? Desses pacientes sem o Covid, tá? Os serviços, eles estavam o quê? Eles estavam os paquidermes. E ninguém estava preparado. Ninguém. Nem nos Estados Unidos, nem na Europa, muito menos aqui. E o que aconteceu? Estava todo mundo preso, os médicos estavam presos, os enfermeiros estavam presos, os doentes estavam presos. Então, o que aconteceu? Todo mundo buscou um atendimento à distância, por telemedicina. E esse atendimento por telehealth aumentou demais, por causa do distanciamento social, as pessoas estavam presas. E esse atendimento explodiu. Em alguns trabalhos, como esse aqui, eu disse que foi de 50 a 175 vezes, o que não é bem verdade. Em alguns trabalhos, esse atendimento pulou para 600, 700 vezes o que era anteriormente. E o que ficou patente foi essa disparidade gritante, né? Nos Estados Unidos, você tem um número de médicos de 1 a 400, mas na África subsaariana você tem esse número. E em muitos lugares do Brasil também. Tá? Nós nos equiparamos à África subsaariana em vários lugares do Brasil. Então, nós temos um grande proponente nosso que diz exatamente isso, que é
um efeito transformador, democratizador e bastante humanístico que a telemedicina pode trazer para a população, se bem exercida, né? E a telemedicina no interior do Brasil, nas suas fronteiras, ela é bastante similar. Quer dizer, nós temos um problema de acesso, um problema, estou falando desse problema da África, tá? Nós somos muito similares. Nós temos um problema de acesso. Imagine aqui nas fronteiras nossas, na área do Cerrado, por exemplo, na área da Amazônia, nós temos esse mesmo acesso. O número de médicos por paciente e o acesso à qualidade do atendimento. É muito, muito, muito semelhante. As medidas para uma ampla transformação digital na saúde, você precisa ter, ao meu ver, em primeiro lugar, para que você possa manter a qualidade, uma paridade de pagamento entre os atendimentos digitais e presenciais. Nós tivemos, logo no início, uma descambada nessa paridade. Isso foi de uma inteligência enorme dos pagadores, que imediatamente derrubaram essa paridade logo nos primeiros dias. Não demorou semanas, não. E uma das coisas que se usou no marketing para isso, e o marketing é muito importante, foi se dizendo o quê? Que o médico que atendia a telemedicina era um médico de segunda ou de terceira. Isso foi vendido por redes sociais para os consumidores. As políticas públicas que regulam a telemedicina, isso já está sendo construído, isso está sendo muito bem construído, elas precisam ser menos restritivas. A acreditação e a capacitação de profissionais de emergência médica, médicos e enfermeiros, tem que permitir atendimento virtual. O melhor exemplo, hoje, é o serviço do HC e da Faculdade de Medicina da USP. Eles estão com um serviço espetacular. Eu vendo muito o serviço que eles estão fazendo. O professor Carlos Carvalho está sendo muito bem feito. E a adoção de tecnologias que permitam o monitoramento mais remoto do paciente. Isso está tudo sendo feito, nós pretendemos fazer isso aqui na Escola Paulista de Medicina, já estamos começando. Não é fácil, mas tem que ser feito assim. E vai haver a expansão das redes 5G, que podem fornecer uma maior banda larga, que permita a utilização disso nas áreas mais longínquas aqui do Brasil, porque a rede hoje não chega, e tem que chegar para todo mundo. A adoção de tecnologias inteligentes vai exigir que gestores de saúde incorporem essas tecnologias nos principais processos existentes. E os gestores têm que olhar para isso e têm que incorporar isso aqui. E vai garantir resultados para os pacientes com planejamento estratégico. Os gestores têm que incorporar isso, porque se os gestores não incorporam, isso não vai vir de cima para baixo. E é assim que tem que ser. E quem acelera isso aqui algo para quebrar um pouco o gelo, porque senão isso aqui fica muito chato, né? Quem acelerou? Foi o ministro da Saúde, foi o Elon Musk, que todo mundo adora, foi o nosso amigo da ONU, ou vocês acham que foi o coronavírus? Tá bom? Isso aqui também viralizou, eu trouxe para vocês. O Covid-19 foi como um ponto de virada para a transformação digital da saúde, e não foi só no Brasil, tá bom? Esse trabalho, ele mostra o quê? Que a Business Intelligence e Analytics foram adotados para atualização de base de dados sobre o número de casos, mortes e taxa de vacinação em diferentes áreas do mundo. Hoje, o mundo inteiro é regido pelo quê? Por Business Intelligence, Analytics e por inteligência artificial. Nós estamos tentando trazer isso para todos vocês, que o mundo mudou e é a inteligência artificial que rege o mundo. E as pessoas têm que entender isso aqui. É isso que rege o mundo hoje, são os dados. Então, as ferramentas de inteligência artificial, elas são avaliadoras de sintomas e para reduzir a chegada de pacientes para os atendimentos locais. Agora, isso aqui é muito legal. A Covid-19 alterando o futuro do cuidado da UTI. Tá? Então, a UTI, ela sofreu muito na Covid-19. Tá? Sofreu muito, muito, muito.
mas também ela foi modificada num período menor do que 2 anos pelo uso dos dados. Então, como eu estou falando para vocês, os dados é o que regeu e vai reger daqui para frente, sem sombra de dúvida, toda a nossa vida, em todos os aspectos, as compras, o uso da comida, do vestuário, de como você anda de ônibus ou de carro, como seus filhos vão para a escola, o uso da UTI, dos hospitais, tudo isso hoje e para sempre vão ser regidos por dados. E agora a UTI foi totalmente alterada e para sempre vai ser o uso dos hospitais pelos dados, tá? Então, aqui é o seguinte. Opa. O que acontece? Pelos dados, à medida que os pacientes vão chegando, se você tem um número que aumenta de pacientes, como está acontecendo agora, hoje, o número de contingente de pacientes que está tendo de Covid está aumentando todos os dias, tá? Tá aumentando, nós já estamos com 4 vezes mais pacientes do que semana passada. Então, nós estamos tendo um número que está começando a vir para a UTI, tá? Então, o que acontece? A triagem para a UTI está sendo mais efetiva, porque está se usando o quê? Está se usando inteligência artificial, tá? Nós temos um melhor sistema para quando você tem crises, nós temos um melhor sistema para registro epidemiológico, nós temos a expansão de leitos fica melhorada, porque começa a chegar um número maior de pacientes. Vocês viram que durante a crise, por exemplo, no HC, eles tiveram um número exponencial de leitos, eles transformaram todo o Instituto Central do HC, foi transformado num único hospital de campanha. E isso foi feito pelo uso de dados. Foi uma coisa espetacular que eles fizeram. Outra coisa que acontece é o seguinte: à medida que os pacientes vão chegando, você sabe que o teu estoque tem que mudar automaticamente. Então, o sistema faz isso. Você não tem que fazer nada manualmente, o sistema faz. Então, nada mais é feito manualmente, é o sistema que faz, por dados. O que acontece? À medida que o teu número de pacientes aumenta, o teu contingente aumenta, você vai ter um número maior de pacientes que vão evoluir a óbito. Então, verificou-se que o teu trato de pacientes que estão evoluindo mal, esse trato tinha que melhorar. E a qualidade desses pacientes, do trato desses pacientes tinha que melhorar. Então, tudo isso foi melhorado nesses meses horrorosos que nós tivemos, e tudo isso foi feito pelo uso de dados. Outra coisa que se verificou é que o staff todo entrou em colapso. Então, verificou-se que, paralelamente a tudo que se fazia na UTI, tinha que se dar atenção a todo esse staff. Isso foi dado em conjunto com tudo que estava acontecendo. Mas foi feito com o uso de dados. E verificou-se isso mais ou menos no meio da pandemia. E a utilização desses dados mostrou que várias coisas que estavam acontecendo foi feito, tudo isso em incrementos, e tudo isso foi feito em conjunto. Outra coisa espetacular que aconteceu é que verificaram que se esses pacientes que já estavam em uma certa melhora, ou que não eram muito graves, pudessem ir para casa e fossem tratados, mesmo que com um quadro muito grave, mas pudessem ser tratados em casa, com telemedicina, e usando esses wearables, como é que eu posso dizer? São aparelhos ligados ao hospital, pudessem ser tratados em casa, porém controlados, monitorados do hospital em casa, e pudessem livrar os leitos para serem usados por pacientes mais graves, esses pacientes tinham um resultado muito melhor do que se tratados presos aos leitos de UTI, e ao mesmo tempo livravam leitos para serem usados por pacientes graves. E esses pacientes evoluíram muito melhor do que se tratados dentro da UTI. E isso foi muito bacana mesmo. E mostrou o quê? Para o hospital era muito bom, porque podia receber pacientes muito graves. Esses pacientes, usando esses wearables, que são vestíveis, que a gente chama, esses pacientes eram tratados à distância, eles eram controlados pelo hospital,
o paciente ficava com a família, estava dentro da sua cama, né? Estava dentro do seu quarto, a qualidade de vida era muito melhor, estava sem os ruídos, né? Aqueles ruídos de emergência, não ficava sendo acordado a cada 2 minutos, não tinha estresse, melhorava muito o estresse, melhorava o padrão de sono, melhorava a dieta e melhorava muito a qualidade da inteligência artificial, porque não era uma inteligência artificial que estava sendo conspurcada, digamos assim, por causa do estresse, né? Ela era muito melhor em termos de qualidade. E então, a cada dia que passa, isso está sendo mais utilizado e mais utilizado. Fora nem se diz, mas aqui no Brasil. E nós vamos ver o que acontece em termos de anos vividos, porque se esses pacientes têm uma diminuição de estresse e têm uma qualidade de vida melhorada, será que esses anos vividos vão aumentar? Então, será que a gente vai melhorar o número de anos que as pessoas vivem com a entrada desse tipo de qualidade de vida? Então, isso é muito interessante. Então, muito obrigado.